De volta já aqui com Bem Assim, com a notícia nada boa, tá, gente? A Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas, a ADEFAL, suspende nesta quinta e sexta-feira todos os atendimentos da instituição devido ao falecimento do presidente João Ferreira Lima, que há mais de 20 dias lutava para vencer a Covid-19. Então a gente deixa aqui, né, os nossos sentimentos, os nossos pêsames, registramos isso aqui, né, em relação a todas as pessoas que compõem a ADEFAL e reforçamos, né, a você aí que utiliza os serviços da associação que nesta quinta e na sexta-feira todos os atendimentos eles estão suspensos devido ao falecimento do presidente João Ferreira Lima. Nossos pêsames e os nossos sentimentos, tá? Vamos dar continuidade aqui ao Bem Assim. Chegou a hora agora do quadro Hora Mais Saúde. Tem vinheta. Teve vinheta, sim. Ela já está aqui com a gente. Linda, maravilhosa. Gabriela Garrido, bom dia. Bom dia, Seja Mari. muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço. Bom dia a todos que estão acompanhando agora, né? A gente acabou de dar uma notícia bem triste aí, Sim. né, Mari? Inclusive, perdendo profissionais da nossa área. É muito Exato, difícil essa semana, a situação. né? Eu também já perdi algumas pessoas da família, mas a gente tem que se manter, né, presente aqui com esse sentimento de esperança. E é sobre isso que eu venho falar hoje. Então vamos lá. Deixei de revirar um pouquinho o passado para a gente focar em quais tipos de medicamentos estão sendo estudados para Sim. a prevenção aí, na verdade não a prevenção porque é só através da vacina, mas para tratamento da Covid-19. Um dos compostos já é bem conhecido, que é derivado da cannabis, né? São os canabinoides, né? A Sim. gente tem uma pesquisa aí bem avançada já pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, que mostra que testes in vitro foi possível bloquear a replicação, tá, em células epiteliais do pulmão desse vírus. Olha só. Então, é muito legal, porque o que acontece? O que causa essa síndrome respiratória aguda, né? O nosso corpo, ele tenta reagir através de uma tempestade de citocinas, que é uma proteína que tenta controlar ali as situações inflamatórias do nosso corpo. Essa reação exacerbada faz com que o nosso corpo produza e muitas vezes ataque o próprio corpo, os próprios tecidos da gente. E isso pode acarretar em fibrose pulmonar e, consequentemente, a pessoa pode morrer por dificuldades respiratórias, Sim. né? Então, como que esse composto atuaria ali? Não é você inalar a fumaça, quando a gente fala muitas vezes em cannabis, as pessoas só imaginam isso, né? Mas não é, gente, até porque numa situação dessa, você inalar a fumaça, né? É certo que existem outros benefícios da cannabis, como você trabalhar a questão da ansiedade, várias pessoas usam para esse propósito. Mas quando há uma queima, né, dessa substância, ali a gente está falando de química, né? A combustão muda as propriedades ali desse produto. Então, assim, a gente tem que pensar em quais formas ela poderia ser utilizada, e aí a gente pensa em cápsulas, de uma forma para você vaporizar, nebulizar. Então, assim, eles estão estudando até uma forma de spray nasal, Sim. tá? Para tratamento. Mas, por enquanto, os estudos estão bem avançados, tudo indica que ainda esse ano, né, o mais breve possível, eles vão iniciar os testes em humanos, tá? E para a gente entender um pouquinho como funciona o agravamento, né, da Covid-19 nos pulmões e essa tempestade que eu mencionei aqui para vocês de citocinas, a gente vai assistir um videozinho rápido agora explicativo, tá? Então, vamos lá, olha aí, ó. Em artigos publicados nas revistas Journal of Clinical Investigation e Science, cientistas mostram que a gravidade da doença está relacionada a um descontrole do nosso organismo que produz uma grande quantidade de algumas moléculas chamadas citocinas. Essas citocinas são importantes na nossa resposta imunológica contra o vírus, mas quando liberadas em excesso, deixam o nosso sistema de defesa fora de ação. Isso é chamado de tempestade de citocinas. Esse descontrole faz com que algumas células de defesa, que são responsáveis por nos proteger contra as infecções virais, diminuam muito no organismo e, por causa disso, acontece uma piora da infecção. Os cientistas mostraram que na Covid moderada não acontece essa tempestade de citocinas e nem essa diminuição das células de defesa, fazendo com que o paciente se recupere mais rápido. Já na Covid grave, com o descontrole do organismo, todos os pacientes analisados desenvolveram problemas respiratórios graves. Além disso, os cientistas sugeriram que controlar a produção dessas citocinas, importantes para o combate do vírus, pode representar um novo tratamento.
E aí é né, que uma explicação. Exatamente, aí entra esse composto que eu estou te falando. Vamos torcer para que dê certo. Existem outros medicamentos também. Eu pesquisei assim várias pesquisas diferentes de diferentes partes do mundo, mas essa eu achei bem legal porque são poucos efeitos colaterais, é fácil a testagem, está muito acessível também a substância, então assim, vamos esperar que dê certo, né? Vamos torcer, o que a gente pode fazer nesse momento é torcer, né, gente? Qualquer coisa a gente está aceitando, desde que a ciência, é claro, embase e comprove. Vamos lá, vamos seguir. Qual o próximo aí? O próximo é a gente falando sobre refrigerantes, mas apesar de ser um tema bem debatido, né, bem discutido, a gente percebe que mesmo as pessoas, é que nem o cigarro, as pessoas sabem que faz mal. Mas continuam, insistem naquilo, né? O que poucas pessoas sabem, na verdade, é de fato especificamente quais as consequências disso. Sim. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa breve nas minhas redes sociais, peguei o resultado agora há pouco, estou aqui com ele em mãos, falou que 31 pessoas votaram que não tomam refrigerante faz tempo. Eu fiquei bem surpresa, bem feliz. Tem muita gente, na verdade, que tem feito isso, né, Gabi? Tem abolido realmente o refrigerante. Tem gente até que faz promessa, eu vou parar de tomar durante um ano, sei lá. E aí 11 falaram que são viciados mesmo, sabe? Não, na verdade, não existe um vício para uma bebida que não tem álcool. O que acontece é que tudo passa pelo nosso sistema límbico e aí aquela sensação, né, de o excesso de sódio, que inclusive, desculpa, o Guia Alimentar Brasileiro diz que o refrigerante é um produto ultraprocessado e porque também costuma ter altos índices, né, de sódio, açúcar, conservantes, aditivos químicos e a sua ingestão por conta disso deve ser quase mínima, porque é uma bomba, percebem? Então, o que acontece? Né, vocês devem imaginar que muito sódio pode cristalizar no corpo e a gente vem e fala de pedra nos rins. Vocês sabem, né? Vocês devem ter conhecido muito bem alguém que já passou por isso. E a dor, gente, só para constar, é terrível. É terrível. Se for homem, nunca teve cólica que a mulher tem, isso. Mas é muito ruim. É muito maior. Um amigo meu, inclusive, teve uma crise e nem morfina, que é um dos remédios mais fortes, assim, para a dor, conseguiu aliviar a dor dele. Exatamente, gente. Então, assim, morfina, tramal, o que vocês imaginarem, assim, são remédios fortíssimos, né? Eu fiquei muito feliz que 31 pessoas não estão mais tomando, né? Mas 10 pessoas tomam toda semana, tá? E de 25 pessoas, 8 tiveram pedra nos rins. Olha só! Então, assim, para vocês verem que não é uma coisa muito distante, né, da nossa realidade. Então, assim, vamos lá, eu fiz várias pesquisas também. E lá nos Estados Unidos, muita gente fala que é normal, por exemplo, consumir 10 litros por mês, 15 litros por mês, tipo assim, numa família de 3 pessoas, sabe? 4 pessoas. E eu fiquei horrorizada, assim, com as coisas que eu vi, inclusive como isso tem sido muito debatido, né, incansavelmente nas redes sociais e nas notícias que a gente acompanha. Eu separei 2 opiniões de 2 pessoas para a gente analisar, tá? Sim. O Teodoro diz assim, bebia 4 litros de coca por dia, resultado desse vício. Olha lá, colesterol, diabetes, ácido úrico, um peso de 150 quilos e um infarto. Lógico que a gente não vai dizer, foi só por conta da coca. Sim. Ele também tem uma alimentação super desregrada, né? Mas aí, olha, ele acabou fazendo várias cirurgias, né? Bariátrica, né? Ponte safena. Depois disso, se repensa de uma forma geral a alimentação, né? Mas o que acontece? É vício, como eu tinha falado? Não. É que é uma dependência da bebida, né? Como eu falei, tudo acontece no sistema límbico, aí você produz dopamina, que é aquela sensação de prazer, e aí você vê os próprios excessos de compostos que estão ali fazem com que você queira mais. E nunca dá saciedade, na verdade, que nem a água que a gente toma. Você vai sempre querer ingerir mais, é que nem chocolate, vai. E aí você talvez, muitas pessoas, assim, que eu pude ler, perderam o controle mesmo. Né? Precisaram, assim, substituir aos poucos por água com gás. Mas tem jeito, na verdade, é mais um alerta aí para que a gente não precise estar indo nos hospitais nesse momento difícil de Covid. Mesmo. E a alimentação, a alimentação saudável, ela tem sido uma grande aliada, né? Aí, quando a gente fala de Covid, exercício físico. Exatamente. Então, todo mundo se cuidando. É verdade. A gente tinha uma outra aí, mas como tá bem grande, eu vou deixar... Aí, ó. Isso. Foi uma mensagem do Rodrigo, na verdade, falando com outro cara, né, na internet.
E ele disse que os refrigerantes que diz que são de dieta, light, que não existe, eles são ainda piores. Inclusive, já ouvi nutricionistas falarem que eles têm muito mais açúcares. Então, imagina, a pessoa vai ali achando que vai ser melhor, né? Além aquela opção, né? Exatamente, além de que é um pouquinho mais caro. Vai no pior, né? Então, aumenta os riscos de problemas renais, como eu já falei, síndrome metabólica, e a gente acaba engordando mais. Enfim, se você está procurando fast food, comida rápida, e pede às vezes, né, vem a Coca junto, aí você ganha a Coca, né, vamos supor. O refrigerante está junto lá na promoção. Exatamente. Aí a gente pensa assim, né, melhor dar uma substituída, pega o limão, coloca ali na água com gás, né? Se esforça, vai saciando, né? Porque aos pouquinhos a gente consegue. O nosso corpo é a nossa casa, ele precisa da gente. Isso mesmo. Né? E vamos lá para outra notícia muito legal. Ontem nós comemoramos o Dia Mundial da Doença de Chagas. Sim. Né? E é uma doença que tem se falado pouco dela, acredito ao meu ver, né? E a gente tem já um pouquinho de um mapa aí que mostra que a doença de Chagas, ela é causada, na verdade, pelo protozoário Trypanosoma cruzi, tá? Que fica alojado no barbeiro, aquele inseto barbeiro, né? Que em muitas condições socioeconômicas precárias, as pessoas têm mais facilidade de se contaminarem. Então, assim, quantos países estão em endemia atualmente? 21 mil países, tá? Desculpa, 21 países. E aí vem 65 milhões, né, de pessoas em áreas vulneráveis, gente. O que é que está sendo feito para isso? A gente vai conversar já sobre isso. 30 mil casos por ano e 14 mil mortes. Quase metade das pessoas que têm a doença de Chagas, né, acaba falecendo aí por ano. Interessante, Cidade. Então, assim, é muito importante a gente pensar, porque tem algumas doenças que, na verdade, são tantas doenças e, às vezes, algumas não têm um olhar diferenciado, não têm um tratamento específico, né? E aí eu vi ontem uma novidade muito bom, né? Através de um convênio assinado entre a Agência Internacional para a Compra de Medicamentos e a Fiocruz, agora vai ser possível, talvez, aí, né, a eliminação da transmissão congênita, que é da grávida para o bebê, né? Então, ali, da doença de Chagas pode ser a doença pode ser tratada no Brasil agora, né? Na Colômbia, na Bolívia e no Paraguai, com essa novidade, tá? Atenção para esses dados também, super importante. Mais de 1 milhão de mulheres em idade fértil estão infectadas pelo protozoário. Olha só, aqui na América Latina, né? Exatamente. Então, assim, a gente fica pensando, né, que a gente vai esperar em torno de 8 a 15 mil bebês nascidos já com essa doença. Então, tipo assim, é muito triste. Vamos pensar em o que poderia melhorar essa situação, né? Eles dizem que é uma questão de conscientização, tem projetos já ligados a isso, né, nessas áreas mais vulneráveis, né, com tratamento e atenção integral, né, porque já é uma coisa bem antiga, né, isso aí. Então, já estava na hora já de assinar esse convênio. E aí, para a gente fechar? Para a gente fechar, a gente recebeu agora há pouco um cirurgião plástico. Se ele ainda estivesse aqui, eu ia perguntar para ele o que ele acha desse caso. Mas uma cirurgiã plástica lá do interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, ela tinha cerca de 600 mil pessoas nas redes sociais dela. 600 mil pessoas? 600 mil pessoas. Aí você pensa, poxa, a gente já tem que ter uma responsabilidade enorme de oferecer um conteúdo educativo de qualidade, tirar dúvidas ali e aproveitar o melhor daquela plataforma. Eu também, atuando dentro da área de social media, percebo que muitas coisas aumentam a nossa interação. Mas como a gente faz é crucial. Não basta ali fazer uma dancinha e qualquer coisa ali para animar as pessoas. Tem que ser de uma forma responsável. Eu digo isso porque essa médica, essa cirurgiã, ela toda vez queria fazer a cirurgia ali, a abdominoplastia, para retirar o excesso de pele da barriga e tal, mastopexia, como o doutor falou aqui, para ajustar os seios, subir um pouquinho. Ela pegava os restos a pele, pessoa, a gordura? Exatamente. E fazia dancinhas no aplicativo TikTok. Segurando mesmo, gente, as peles das pessoas, os restos do corpo da pessoa, né? Aquilo ali é vida, gente. Então, é uma banalização disso tudo. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica já havia punido essa médica a ficar
6 meses sem atuar na área, devido a essas práticas que são consideradas sensacionalistas, né, e que não devem ser aplicadas. A gente sabe muito bem que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica já prega que a gente não deve utilizar o antes e o depois, né, mostrando as fotos do depois, a foto de corte, aquela coisa explícita. Então já era bem cautelosa quanto a isso. Essa cirurgiã previamente deveria saber. E pasmem, uma reportagem, né, que eu andei observando, ela não parece estar nem um pouco arrependida. Ela acha que é lindo ela acha que vai ficar tranquila, já foi punida, já passou 6 meses sem trabalhar, agora novamente teve o registro suspenso temporariamente, né? Lembrando que a investigação segue em sigilo, mas isso serve para alertar a gente que a gente deve ter muito cuidado, muita humanidade, né, de lidar, porque vocês estudaram para serem ainda mais humanos, né, nessa situação. Então, serve de alerta para a gente utilizar as redes sociais de uma maneira mais prudente e em respeito às pessoas que a gente atende, porque isso, de fato, é inadmissível, é absurdo e não é aceitável de jeito nenhum. Acho que ela deve ter algum problema de fazer isso, porque não é possível. Eu não coloquei os vídeos aqui, gente, vocês iriam ficar horrorizados, mas vocês podem pesquisar na internet sobre médica cirurgiã plástica que fazia vídeos com pedaços do corpo de pessoas, que vocês vão ver. E é triste, viu? Porque tinha gente que consumia esse tipo de conteúdo. 600 mil pessoas. Mas enfim, pois é, né? A pessoa ainda consumia, curtia, compartilhava, comentava, Ai, enfim. Meu Deus. Eu acho que quando a gente é profissional, esse cuidado aí com as redes sociais tem que ser ainda mais dobrado. Gabi, obrigada pela sua participação aqui em mais uma quinta-feira junto com a gente, sempre maravilhosa. Quem quiser, né, continuar acompanhando aí a Gabi, é só ir lá no Instagram, não é isso, Gabi? Isso, eu sempre faço essas pesquisas que eu mostro aqui ao vivo para vocês com a Mara. Vocês podem pesquisar lá, ajudar a gente a fazer esse programa. Se vocês tiverem também algumas pautas, podem mandar para a gente, né, Mara? É @Gabriela_Garrido, tá? Muito bem, obrigada mais uma vez, tá? Obrigada a você também que ficou aqui ligadinho com a gente nesse Bem Assim. Obrigada mesmo, tá? Amanhã estaremos de volta a partir de 9h30 da manhã, aqui na telinha da TV Mar. Tchau, tchau.